Olá, shalom a todos do grupo de Kabbalah do Moré André Rosa. Me chamo Teone Castro de Oliveira, sou aluno do Moré André Rosa. O mestre Moré André Rosa é um astrólogo, cabalista e mestre na Torá. Seus ensinamentos através de vídeos e aulas no canal de YouTube. Essas aulas são feitas de forma muito didática. Seus vídeos têm um conteúdo profundo e bastante maravilhoso. É de fácil entendimento e compreensão. Você vai se surpreender com a Torá e a Kabbalah de uma maneira nunca antes explicada. Vai abrir a sua mente e seu coração. Vai aumentar muito os seus conhecimentos na Torá e na Kabbalah. Também recomendo a você que faça o mapa astral. Se você deseja se conhecer, você vai se surpreender com tanto conhecimento de si mesmo. Tudo de forma clara e objetiva. Obrigado, Moré André Rosa, por partilhar seus conhecimentos. Que o Eterno recompense com muita saúde, vida longa e sustento farto. A todos dos grupos da Kabbalah, do mestre Moré André Rosa, muitas brahas do Eterno. Baruch Hashem. Ok. Pois bem, gente, vamos lá. Sem delongas, né? Apoio na Torá. Quando o homem estuda a Torá, desejando chegar ao aspecto em que todas suas ações sejam por fim de outorgar, ele deve sempre tentar apoiar-se na Torá, já que este apoio é o aspecto da nutrição, o qual é amor, temor, júbilo e vigor. Tudo isto é o que ele deve extrair da Torá. Em outras palavras, a Torá deve lhe dar estes resultados. E se ele estuda a Torá e não obtém esses resultados, aquilo não se considera Torá. Isso é porque Torá se refere à luz que se veste na Torá. Como disseram nossos sábios, criei a inclinação do mal e criei a Torá como tempero. Isso se refere à luz na Torá, já que a luz nela o corrige. Também devemos saber que a Torá está dividida em dois discernimentos: o discernimento da Torá e o discernimento da Mitzvah. Segundo a verdade, é impossível entender esses dois discernimentos antes que o homem seja recompensado com o caminhar nas sendas do Criador. E o segredo do Eterno é para aqueles que o temem. Isso se deve a que, no momento em que ele se encontra em estado de preparação para entrar no palácio do Eterno, é impossível entender as sendas da verdade. No entanto, é possível dar um exemplo, já que mesmo um homem que se encontra no tempo de preparação também pode compreender de algum modo o que são os caminhos do Eterno. Está escrito em Sotá 21. Rabi Yosef disse: uma mitzvah protege e salva, enquanto alguém se dedica a ela. A Torá protege e salva tanto quando se dedica a ela, como quando não se dedica a ela. Quando se dedica, significa quando se tem alguma luz. A luz que alcançou, a qual o homem pode usar somente enquanto esta se encontra nele. Já
que agora está alegre pelo fato de que a luz o ilumina, isso é chamado o discernimento da mitzvah. Ou seja, que ainda não foi recompensado com o discernimento da Torá, mas que somente com a luz que ele extraiu da vitalidade daquele do chá, santidade. Não é assim com a Torá, posto que ele alcança um caminho no trabalho, e é por isso que pode usar aquele caminho que alcançou, mesmo quando não se dedica a ela, ou seja, quando não se ocupa dela. O que quer dizer, mesmo quando ele não tem a luz. Isto se deve apenas à iluminação que apartou dele. Mas por causa de ter alcançado tal trabalho, ele pode utilizá-la, mesmo que a iluminação tenha se afastado dele. No entanto, junto com isto, é preciso entender que no discernimento da mitzvah, no momento em que se dedica a ela, a mitzvah é maior do que o discernimento da Torá, quando ele se dedica a ela. É preciso ênfase aqui nessa questão. Quando se dedica, quer dizer que agora ele recebe a luz, que é chamado o que se dedica a ela, já que recebeu a luz nela. E é por isso que quando o homem tem a luz, a mitzvah é mais importante que a Torá. Quando ele não tem luz, diz que não há vitalidade da Torá. Por um lado, a Torá é importante, porque se pode usar o caminho que se adquire na Torá, ainda assim não tem vitalidade, a qual é chamado luz. E quando se ocupa da mitzvah, dessa forma recebe a vitalidade, que é chamada luz. Com respeito a isso, uma mitzvah é mais importante que a Torá. Por isso, quando o homem está sem vitalidade, ele se encontra no aspecto de ímpio. E visto que agora não pode dizer que o Criador dirige o mundo, no aspecto de o bem que faz o bem, ou o bom que faz o bem, ele é considerado um ímpio, já que condena seu Criador, posto que agora ele sente que não tem nenhuma vitalidade, nem motivo para estar alegre, pois dependerá dele dizer que agora agradece ao Criador, por causa de que ele lhe outorga o bem e o prazer. E não se deve surpreender se ele disser que crê no Criador, que o Criador dirige a outros com a providência de o bom que faz o bem, porque os caminhos da Torá são entendidos por nós nos aspectos da sensação nos órgãos. E se o homem não sente a bondade e o prazer que lhe serve o fato de saber que outra pessoa tem a sensação da bondade e do prazer, o que serve isso? Ele sabe que outro sente, mas ele não sente. Se de verdade o homem acreditasse na providência, se revela ao seu amigo, assim no aspecto de o bom, que faz o bem, essa crença deveria ter lhe trazido alegria e prazer, pelo fato de que crê que o Criador dirige o mundo com a providência do bem e do prazer. E se isso não lhe traz vitalidade e alegria, de que lhe serve dizer que o Criador supervisiona seu amigo, assim como a providência de o bom que faz o bem? Porque o importante é que o homem sente em seu próprio corpo, seja bom para ele ou seja mal para ele. E caso seja bom para seu amigo, ele só sente se ele desfruta do bem que o amigo tem. E aqui então está dizendo que o Criador é o bom, que faz o bem, e se sente mal. Não pode dizer que o Criador o dirige com o aspecto de o bom que faz o bem. É precisamente por isso que ele desfruta pelo fato de que seu amigo tem o bem, e se ele recebe disso um estado de benefício elevado e alegria, então ele pode dizer que o Criador dirige bem. E se não tem alegria, posto que sente que é mal para ele, como pode dizer que o Criador é o bom que faz o bem? Portanto, tudo depende do estado em que o homem se encontra.
Se não tem vitalidade ou alegria, ele já se encontra em um estado no qual não tem amor pelo Criador, de tal maneira que possa justificar o seu Criador, para estar com alegria, como correspondem a alguém que obtém um benefício por servir um rei grande e importante. Em resumo, devemos saber que a luz superior está em um estado de completo repouso. E toda a expansão dos nomes sagrados vem por meio dos inferiores. Ou seja, todos os nomes que a luz superior tem vêm do resultado da percepção dos inferiores. Somos nós. Em outras palavras, segundo suas percepções, é que se chama luz superior. Ou seja, de acordo com o modo em que o homem percebe a luz, segundo a sua sensação com esse nome que ele a denomina. Se o homem não sente que o Criador lhe dá algo, e que nome ele pode dar ao Criador se não recebe algo dele? Somente no momento em que crê no Criador, então cada um dos estados que ele sente diz que ele lhe vem do Criador. É então, de acordo com a sua sensação, que ele dá um nome ao Criador. Ou seja, se um homem sente o bem no estado em que se encontra, diz que o Criador é chamado bom que faz o bem, posto que assim é como ele sente, já que recebe dele a bondade. E é nesse estado que o homem é chamado de tzadik justo, que ele é matzadik, justifica o seu Criador. Isso no estado em que o homem se encontra, ele sente que é mal para ele, então não pode dizer que o Criador envia o bem. Portanto, nesse estado é chamado de rachá, ímpio, já que ele, marchiá, condena seu Criador. No entanto, se existe um estado com um intermediário, ou seja, um estado no qual o homem diga que ele sente que é bom e mal ao mesmo tempo, já que é bom ou mal para ele. E isto é o que está escrito em Berahot 61. O mundo não foi criado senão para os ímpios completos ou para os justos completos. E isto se deve a que não há uma realidade tal qual o homem sinta tanto o bem como o mal simultaneamente. Quando se diz que há algo intermediário, é referente ao assunto de que, para os criados, existe um discernimento de tempo. E é mais conveniente dizer intermediário entre dois tempos, um depois do outro, tal como aprendemos. Existe um assunto de ascenso e descenso, os quais são dois tempos. O homem, uma vez é ímpio e uma vez é justo, mas que um homem sinta que ao mesmo tempo é mal e bom para ele, tal realidade não existe. E do dito resulta que quando disseram que a Torá é mais importante que uma mitzvah, é precisamente no momento em que não se ocupou dela, ou seja, no momento em que não tem vitalidade. Então, a Torá é mais importante que uma mitzvah, que não tem vitalidade, já que não se pode receber nada de uma mitzvah que não tem vitalidade. O que não é assim com o discernimento da Torá, já que de toda maneira permaneceu para ele um caminho no trabalho, o qual recebeu no momento em que se havia ocupado na Torá. Apesar da vitalidade ter se afastado dele, no entanto, o caminho permanece nele. Podemos fazer uso dele, e assim, um tempo em que a mitzvah é mais importante que a Torá, ou seja, quando há vitalidade na mitzvah e não há vitalidade na Torá. Por isso, no momento em que não se ocupa dela, ou seja, quando não tem vitalidade nem alegria no trabalho, não tem outro conselho senão a prece. No entanto, durante a prece, deve saber que ele é ímpio, porque não sente o bem nem o prazer que se encontra no mundo. Apesar de fazer contas, já que assim pode crer que o Criador dá apenas o bem. Não obstante, nem todos os pensamentos de um homem são verdade no caminho do trabalho, já que no caminho do trabalho
Se o pensamento traz por meio da ação, ou seja, por meio da sensação dos órgãos, para que o órgão sinta que o Criador é o bom que faz o bem, então órgãos deverão receber vitalidade e alegria disso. E se não se tem vitalidade, de que servem todos os cálculos? Que agora os órgãos não amam o Criador, devido a que ele lhe infunde todo o bem. É por isso que ele precisa saber se não tem vitalidade ou alegria no trabalho, isto é sinal de que é um ímpio, devido a que não tem o bem, sendo todos os cálculos falsos. Se aquele se e é este, né, se é este, não são trazidos por meio de um ato, ou seja, por meio de uma sensação nos órgãos. É que o homem amará o Criador por causa que ele infunde o bem e o prazer nos criados. Vamos seguir aqui, ó. Tio. Vamos seguir aqui a primeira parte. O propósito do estudo na Torá, a nutrição da alma. Quando um homem estuda a Torá, desejando chegar ao aspecto em que todas as ações sejam com o fim de outorgar, deve sempre tentar se apoiar na Torá, já que este apoio é o aspecto da nutrição, o qual é amor, temor, júbilo e vigor. Tudo isso é o que ele deve extrair da Torá. E se ele estuda a Torá e não obtém esses resultados, aquilo não se considera Torá. O ensinamento começa estabelecendo a meta do trabalho espiritual, alcançar o fim a fim de outorgar, ou seja, pelo bem do Criador, estimar, que é a qualidade do Criador. Este é o princípio de sair do egocentrismo, o desejo de receber para si mesmo, e alinhar-se com a força de doação universal. O texto nos diz que a Torá é o meio para alcançar isso, mas redefine o que significa apoiar-se. Nela, não se trata de um apoio intelectual, de acumular conhecimento ou de seguir regras mecanicamente. O verdadeiro apoio é extrair nutrição, chamamos de Mazon. Essa nutrição não é informação, mas em estado de consciência elevado. Amor, Havá, a expansão da consciência e a conexão com o Criador. Temor, irá, o respeito e a reverência pela grandeza da luz e o medo de se desconectar dela. Júbilo, sinhá, a alegria que vem da sensação de proximidade com o Criador. Vigor, Gevurá, a força interna para superar o ego e manter-se no caminho espiritual. A conclusão é radical, né? Se o seu estudo de Torá não está produzindo esses resultados existenciais, você não está se conectando com o estudo da Torá, né? Não está se conectando, não está produzindo, você não está se conectando com a verdadeira Torá. A verdadeira Torá é a luz, que nela se veste. O tempero para a inclinação do mal e Yetzirará sem essa luz, o estudo é apenas um corpo sem alma. Parte 2. Torá versus mitzvah. O caminho permanente e a luz temporária, texto Rabi Yosef disse, uma mitzvah protege e salva enquanto alguém se dedica a ela. A Torá protege e salva tanto quanto se dedica a ela, quanto não se dedica a ela. Aqui o texto introduz uma distinção fundamental para entender os estados de ascenso e descenso na vida espiritual. A mitzvah é realizada de um mandamento descrita como uma fonte de luz imediata. Enquanto você se dedica a ela, a pessoa recebe uma iluminação, uma vitalidade da Kedushá, a santidade. Por exemplo, ao colocar o tefilim ou dar tzedakah, caridade, a pessoa sente uma conexão. No entanto, essa proteção e essa luz são, em grande parte, contemporâneas à ação. Quando a ação termina, a intensidade da luz pode diminuir. A Torá, o estudo correto da Torá, buscando a luz nela, é diferente. Ela constrói uma estrutura interna, um caminho no trabalho, Dere Ba Avodá. Esse caminho é uma compreensão
e uma ferramenta que permanece com a pessoa, mesmo quando não se dedica a ela. Ou seja, mesmo quando a luz, imediatamente, a sensação de júbilo e vitalidade se foi, a estrutura e o entendimento de como navegar na escuridão permanece. Analogia. Uma mitzvah pode ser como receber uma carona para um lugar. Você chega ao destino, mas não aprendeu o caminho. O estudo da Torá é como construir um mapa e a estrada. Mesmo que seu carro, que é vitalidade, quebre, a estrada e o mapa ainda estão lá para guiá-lo quando você puder andar novamente. Não é? Então, o barômetro da verdade, parte 3, a sensação nos órgãos. Os caminhos da Torá são entendidos por nós nos aspectos das sensações nos órgãos. Se um homem não sente a bondade ou o prazer de que lhe serve o fato de saber que outra pessoa tem a sensação da bondade e prazer. Análise cabalística. Esse é talvez o ponto mais crucial e desafiador do ensinamento. A cabala não é uma filosofia abstrata, é uma ciência da percepção. A verdade espiritual não é medido pelo que se pensa ou se acredita intelectualmente, mas pelo que se sente no mais profundo do seu ser, nos órgãos. Não é? O texto desmantela a autoilusão espiritual. Acreditar que o Criador é bom e faz o bem é inútil se você se sente mal, vazio e sem alegria. A sua realidade espiritual é definida pela sua sensação interna, não pelas suas crenças e teológicas. Se a crença na bondade do Criador não lhe traz vitalidade e alegria, essa crença é considerada vazia no trabalho espiritual. A única forma de verdadeiramente afirmar que o Criador é bom é se você consegue se alegrar com o bem que ele concede aos outros, a ponto que isso lhe traz prazer e vitalidade. Se isso não acontece, a sua afirmação é apenas um eco das palavras e não uma realidade viva ou vivida. Parte 4. Redefinindo o justo, o tzadik e o ímpio rachá. Se o homem, o Criador, lhe dá algo, que nome ele pode dar ao Criador? É nesse estado que o homem é chamado de tzadik justo, já que o matzadik justifica seu Criador. E se no estado em que o homem se encontra, ele sente que é mal para ele, então não pode dizer que o Criador lhe viu bem. Portanto, nesse estado é chamado rachá limpo, já que ele, da palavra marchiar, condena seu Criador. Esta é uma redefinição radical dos conceitos do justo e ímpio, afastando de um julgamento moral e externo e trazendo-os para a dinâmica da percepção interna. O tzadik, o justo, não é quem nunca peca, mas sim aquele que, em um determinado momento, sente a bondade do Criador e, por isso, justifica a tzadik, sua governança, sua sensação de bem-estar e alegria. É a prova viva de que o Criador é bom. Ele está em harmonia com a realidade da luz. Rachar o ímpio não é necessariamente um pecador intencional, mas aquele que, em um determinado momento, se sente mal, vazio e sem vitalidade. Nesse estado, ele não pode honestamente dizer ao Criador que é bom para ele. Sua própria sensação condena, marchear a providência divina como ele a experimenta. O texto afirma que o mundo não foi criado senão para os ímpios completos, ou para os justos completos. Para enfatizar que um único instante não há estado intermediário. Ou você sente a luz e é um tzadik, ou não sente e é um rachá. A vida espiritual é a flutuação constante entre esses dois polos. Esses dois polos sempre serão navegados. Conclusão. Aplicação prática ao refúgio da prece. Por isso, no momento em que não se ocupa dela, ou seja, quando não tem vitalidade nem alegria no trabalho, não tem outro conselho senão a prece. No entanto, durante a prece, deve saber que ele é ímpio, porque não sente o bem nem o prazer. Análise cabalística.
O que fazer quando nos encontramos no estado de rachar? Sem vitalidade, sem alegria, sentindo-nos distante da luz. O texto oferece uma única e poderosa solução à prece, a tefilah. No entanto, não é uma prece de autojustificação. É uma prece de honestidade, brutal. A pessoa deve apresentar diante do Criador e admitir: de acordo com minha sensação, sou um ímpio, pois não sinto a tua bondade. Meus cálculos e crenças não estão me trazendo vida. Por favor, concede-me a luz da tua Torá, o tempero para que eu possa sentir a tua presença e verdadeiramente te justificar. Porque a própria Torá, como lemos acima, diz, né, que Deus criou o mal e a Torá como tempero. Esse shiur nos ensina que o caminho espiritual é um trabalho de sinceridade interna. Devemos constantemente nos avaliar, não pelo que sabemos, mas pelo que sentimos. A Torá é o nosso mapa. As mitzvot são os pontos de luz no caminho, e a prece é o nosso meio de pedir ajuda quando nos perdemos na escuridão. Sempre com o objetivo de transformar a nossa percepção para que possamos, de todo o coração, chamar o Criador o bom que faz o bem.